fevereiro de 2010, a camponesa Linda Moisés da Rosa perdeu o seu segundo filho, Quito Eduardo António, de 33 anos, morto à catanada por um guarda da Teleservice em Cafunfo, sua terra natal. A mãe explica o sucedido. Tendo notado a ausência do seu filho, ante o regresso dos seus colegas de garimpo, decidiu procurá-lo, juntamente com outros membros da família, mas sem sucesso. No dia seguinte, os colegas de Quito, identificados apenas como Russo, Fezadeiro e Smith, que entre si formavam um grupo de garimpo, dirigiram-se ao bairro e contaram a verdade sobre a morte de Quito, afirma Linda Moisés da Rosa. Segundo a camponesa e de acordo com depoimentos das testemunhas oculares, os guardas da Teleservice enfureceram-se com Quito Eduardo António quando este revelou não ter dinheiro para lhes pagar o acesso à mina, insistindo em continuar a lavar o cascalho, para poder depois efetuar o pagamento. Mataram-no com um golpe de katana na nuca, outro na testa e um terceiro no rosto, do lado direito, e atiraram o corpo ao rio Coango, revela a mãe. Os guardas da Teleservice costumam receber dinheiro dos garimpeiros e autorizam-nos a retirar o cascalho da lavaria, denuncia a entrevistada. Linda Moisés da Rosa lamenta: o Quito não tinha dinheiro. Pediu para lavar o cascalho e pagar depois. Por isso, mataram-me o miúdo. A mãe acrescenta que, para comprarem o silêncio e a cumplicidade dos outros garimpeiros, os elementos da segurança da Teleservice entregaram 4 baldes de cascalho aos rapazes, ao Russo, ao Fezadeiro e ao Smith. Boa noite, Rafael Marques. Este é apenas um dos 109 testemunhos que o teu livro Diamantes de Sangue, agora lançado aqui em Lisboa, contém. Boa noite, Mário Crespo. Pungente testemunho, duro testemunho. E tu, algures no livro, dizes que é necessário desenvolver uma capacidade de indignação em Angola. Eu penso que é fundamental que os angolanos compreendam a realidade de violência em que vivem e que possam ultrapassar o medo, porque o silêncio, durante esses anos todos, não garantiu segurança às pessoas. Apesar do medo, tivemos 27 anos de guerra civil. Apesar de medo, continuamos a ter um regime autoritário em Angola. E a única forma de alterar esse quadro e garantir que a vida humana não continue a ser banalizada, quer pelo próprio governo, como pelos próprios cidadãos, é denunciando esse tipo de casos para que, de facto, haja respeito mútuo entre os angolanos e haja justiça para esse tipo de casos. Quanto tempo é que te levou a recolher estes 109 casos? Levaram cerca de um ano e 8 meses, mas é um trabalho que eu tenho feito regularmente desde 2004. Tu falaste aí em medo, sugeriste risco e a necessidade de indignação. Eu vou recuperar um jornal das 9, aqui no dia 25/10/2010, em que tu não estavas cá, estavas em Angola, e vou-te pedir para comentares. Isto foi o que nós transmitimos nessa altura. Sim. O jornalista angolano Rafael Marques, que se tem distinguido internacionalmente pelas vigorosas denúncias de corrupção e violações de direitos humanos em Angola, foi insistentemente assediado por grupos de homens armados, que se diziam membros das forças de segurança do regime angolano, quando viajava de carro na estrada entre Luanda e a Lunda Norte. O assédio, que durou toda a tarde de sábado e se prolongou pela noite de domingo, foi levado a cabo por vários homens vestidos à civil, com espingardas automáticas Kalashnikov, que detiveram Rafael Marques, numa zona remota da estrada, entre Luanda e a vila do Coango, isto a cerca de 700 quilómetros da capital. Os homens alegaram ter ordens do Governo Central para o deter, devido, foi-lhe dito na altura,
às denúncias que andava a fazer. Ao cair da noite, subitamente e sem explicações, foi autorizado a prosseguir viagem, só para ser novamente parado, poucas horas depois, já à noite fechada, por um veículo civil que bloqueava a estrada e por vários homens novamente armados. Esta operação, ou o que quer que ela fosse, ou tenha sido, foi interrompida devido a uma onda de tráfego que, incaracteristicamente, para aquela hora da noite, se verificou e que forçou os atacantes a retirar precipitadamente o bloqueio da estrada. Rafael Marques regressou, entretanto, a Luanda, onde reside, e num contacto que estabelecemos com ele há pouco, garantiu que tenciona continuar com o seu relatório sobre violações de direitos humanos e corrupção, que incide agora sobre as zonas diamantíferas de Angola. Portanto, esta é uma operação de risco constante. É uma operação de risco, mas é um risco maior a manter o silêncio. Porquê? Porque, apesar das denúncias que têm sido feitas regularmente, com exceção da Polícia Nacional, que fez um grande esforço no sentido de garantir que os seus efetivos se abstenham de atos de tortura e de repressão constante das populações nesta mesma área, as ações de violência por parte de soldados do exército angolano e por parte desta empresa Teleservice, que pertence a generais angolanos, aumentou. E aumentou precisamente num período em que havia silêncio. A percepção, quando se lê a tua obra, é que não há propriamente Estado. O Estado foi-se dividindo, foi entregue a determinadas zonas de influência, nomeadamente militares, que utilizam os recursos naturais da terra, que são lendariamente amplos, e causam todo um transtorno imenso à população local. Eu devo dizer que há Estado, só que o Estado foi privatizado a favor dos generais, do próprio Presidente da República e outras figuras do regime. E é necessário que haja devolução do Estado para a sociedade, para que todos os angolanos possam participar do processo político e possam ter uma palavra a dizer no modo como os recursos naturais em Angola são geridos e como o próprio destino dos angolanos é traçado. E mais, é importante também notar que quando falamos, por exemplo, dos atos de violência nesta região, a questão é a seguinte: os generais são extremamente ricos. Por exemplo, têm fortunas fabulosas. E qual é a necessidade de darem cobertura moral, cobertura política e institucional a este tipo de crimes? Será por puro prazer em violentarem os seus próprios compatriotas? Será porque é a única forma de ficarem mais ricos? Quer dizer, esse tipo de ganância que muitos revelam tem de ser discutida. Porque o que esta população pede não é que tenham os diamantes para si, é que possam sobreviver. Não lhes é permitida a agricultura de subsistência. Nestas zonas diamantíferas? Sim, grande parte das lavras são destruídas. Há casos em que indivíduos são encontrados a pescar ou a acarretar água no rio, também são espancados, são torturados por causa disso. As empresas de diamantíferas têm que criar uma série de infraestruturas na zona e criam-nas? Não criam. E eu vou dar um exemplo. Há duas comunidades que ficam próximas da sede da Sociedade Mineira do Quango, que é o principal projeto neste momento naquela região, e a população está impedida, as comunidades estão ao longo da estrada, estão impedidas de utilizar a estrada. É uma estrada que é considerada como uma estrada dos políticos. E a única forma de terem contacto com o resto da região e com o país é atravessando o rio. Tu fizeste o favor de nos trazer essa imagem e que é uma operação complexa e que pode ser arriscada, não é? Vamos ver. As pessoas podem morrer por causa disso. E morrem. Vamos ver, Rio, uma coleção de imagens que nós temos do Rio é esta zona. E a empresa concedeu uma boia para que toda a população faça a travessia por uma corda, através desta boia por uma corda. E é uma zona de grande corrente.
E é um risco muito grande, porque quando aquele indivíduo larga a corda por causa da corrente, as pessoas são levadas e os que não sabem nadar correm o risco de afogamento porque a empresa privatizou a estrada. O trânsito está limitado nesta zona? Ou é uma zona interdita? Sim, na comunidade de Ngonga, Angola, a empresa autoriza apenas o SOBA da aldeia a circular pela estrada. E é uma estrada que, para circular, tem de se pedir autorização à empresa. E a empresa não concede autorização aos locais. E eu costumo dizer que isto é uma forma atroz de neocolonialismo. Porque como se impede esta população de circular? Ou até de ter acesso, por exemplo, se podia até oferecer um barco com motor. Com um motor, por exemplo. Disparado qualquer que... Mas nem sequer isso, não é? E expõe-se as pessoas a toda uma série de riscos. E eu costumo dizer que a extração dos diamantes na região das Lundas tem causado à população daquela região a morte, a miséria e o obscurantismo. É o que a população ganha com a extração dos diamantes. Eu vou tocar aqui numa zona que é melindrosa e é delicada. Há uma imensa penetração da finança angolana em Portugal. Neste momento, nós temos aqui, para ser assim mais caricato, o setor de comércio de luxo que vive de gente abastada de Angola que aqui vem adquirir os seus bens. Nós temos a Galp privatizada, um banco angolano a comprar um banco português. Portanto, há de facto aqui um músculo financeiro que não se compadece com situações de desigualdades em direitos humanos, de opressão, de uma expectativa de vida que naquela zona das Lundas tem que ser necessariamente muito baixo. Com certeza. Portugal tornou-se uma lavandaria para o produto de saque em Angola e grande parte dos investimentos que aqui são feitos não tem retorno em Angola. Não se vê, por exemplo, quais são os benefícios em Angola dos investimentos feitos pela Sonangol aqui em Portugal. E, por outro lado, também o que é mais grave, não se pergunta qual é a origem desses investimentos. Eu, o ano passado, denunciei aqui em Portugal um caso em que um tenente-coronel da presidência, feito a guarda presidencial, pagou 375 milhões de dólares ao Banco Espírito Santo para a compra de 25% das ações na sucursal do banco em Angola. Isto é uma questão, e eu continuo a dizer que é uma questão de lavagem de dinheiro, porque onde é que este tenente-coronel encontrou tanto dinheiro? Mas estas questões não são levantadas. Porquê? Porque, de facto, há uma grande cumplicidade ao nível das relações bilaterais e das relações comerciais para que Angola continue a ser o José Eduardo Santos é o problema? É o principal problema. Mas o maior problema é a incapacidade dos angolanos compreenderem que se devem unir para definir uma estratégia que permita uma transição pacífica. Mas Neste momento podem fazer isso? Ou a repressão policial é de uma força tal? Nós temos o caso dos 20 e tal jovens que estão a ser julgados agora com... Não há repressão que resista à vontade unificada de um povo. E se os cidadãos angolanos estiverem unidos e interessados numa verdadeira democracia e colocarem de lado o individualismo, os medos que têm estado a dividir a sociedade, certamente não haverá indivíduos suficientes para reprimir a população, porque os agentes da polícia, os soldados, são filhos do povo. Esta manifestação foi contida com inequívoco vigor. O regime deu a ideia que não toleraria este género de comportamento. Não? Os regimes autoritários, noutras paragens, como no norte da África, também deram a ideia do seu vigor, e esse é o erro fatal. Acreditar na invencibilidade no momento em que a conjuntura internacional, a própria mudança de consciência em Angola, aconselham a um outro tipo de procedimento. Não é a tortura, não é a violência que vai impedir... Eu vou-lhe dar um exemplo. Muitos anos atrás, em Angola, em 1995, foi morto um jornalista que denunciava casos de corrupção.
se não terminou com a vontade de vários jornalistas continuarem com a liberdade. Ricardo Melo. Não impediu que outros jornalistas surgissem e com maior vigor para denunciar abusos de corrupção e abusos de poder. Fala-se de que o sucessor de José Eduardo dos Santos já estará na linha, que é o presidente da Sonangol. O presidente não pode escolher um sucessor porque não estamos numa monarquia. É uma decisão que cabe ao eleitor angolano. E para que o eleitor angolano possa realizar este direito, este dever, é necessário que haja mudança constitucional para alterar o atual quadro em que as eleições são indiretas, em que o presidente praticamente chega ao poder por via de um artifício constitucional que não é democrático. Não é eleito diretamente nem pelo povo nem pelo Parlamento. É por ser o cabeça de lista do partido vencedor das eleições legislativas. E é necessário que haja debate sobre esta questão, porque o próprio presidente só teria maior segurança no seu período pós-presidencial, quando os eleitores tiverem a capacidade de escolher alguém que terá um mandato de devolver o poder às instituições, porque hoje o poder está concentrado numa série de pessoas. No meio disso tudo, o Parlamento, o sistema político, a oposição é meramente formal? O sistema político é o culto de personalidade ao presidente. A oposição é... É ritual só? É ritual. Isso é verdade. E é necessário que o poder seja transferido para as instituições. Este homem, Manuel Vicente, tem alguma característica que o torne num vetor de mudança, ele próprio? Ou... Ele tem uma característica principal. É um dos principais engenheiros da corrupção em Angola, porque como chefe da Sonangol, que é a maior empresa estatal, o ano passado a Sonangol declarou 2 bilhões de dólares de lucros. E as pessoas dizem que é um homem fabuloso, é um grande gestor e tem estado a fazer estes investimentos todos em Portugal. Onde estão as contas? Onde estão os lucros? Para onde vai parar o dinheiro da Angola? Em Angola, há uma massa crítica de descontentamento com a administração pública, com esta ou aquela insuficiência. Porque nós temos gente humanística. Nós estamos a ter aqui na Universidade Nova de Lisboa um doutoramento hoje de um alto funcionário angolano. Portanto, isto é gente ilustrada. Os senhores são um grupo cultivado e, portanto, capaz de reagir contra este género de brutalidade que aqui é denunciada. Esta é uma boa questão. E porquê é que não o fazem? Não sei. Porque é a própria essência do poder. O MPLA não consegue gerir o país sem o uso da violência, sem recurso à violência, sem recurso à corrupção. Estas são as fundações do poder em Angola. Nós em Portugal temos a imagem de que ir para Angola fazer negócio é o Eldorado. Com certeza, porque é um país que está a saque, não é? E os portugueses aproveitam a oportunidade para também retirarem aquilo o mais que podem. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tinha uma vizinha portuguesa que vivia ao lado. Em Luanda? Sim, não sabia o que ela fazia. E ela tinha um guarda cujo trabalho era chegar ao aeroporto regularmente com mala de dinheiro, e esta senhora passava sem qualquer revista e vinha depositar o dinheiro em Portugal em malas. Estou a falar de muito dinheiro, não é? E o guarda chegou a ser preso e denunciou as figuras políticas que paravam lá em casa com as malas para deixar o dinheiro. Esta senhora era um correio. E muita gente vive assim. Agora, o que os angolanos não podem admitir e não podem permitir é que haja aqui em Portugal a ideia de que, pronto, Angola favorece a atual situação económica com a crise em Portugal. Quer dizer, que Angola pode contribuir para as mudanças ou para a melhoria da economia portuguesa através do saque. É uma ideia errada. Há outras formas de se fazer isso que respeitem a vida dos angolanos e que seja na base de uma colaboração com benefícios mútuos.
E é isso que o governo português precisa também definir e as próprias empresas portuguesas precisam definir, ao invés de se manter aquela mentalidade colonial, de que aquele é um país africano que pode ser saqueado, não é? Porque os africanos não têm como tomar conta de si próprios. Isto, de facto, acontece porque há um grupo de cidadãos, de compatriotas, que têm o poder das armas, que são compradas do exterior, têm a legitimidade internacional para estabelecer esta relação com o mundo. Que fica. Vais voltar para Angola? Com certeza que regressarei a Angola, é o meu país. Eu não tenho, infelizmente, ou felizmente, não tenho dupla nacionalidade, como muitos dirigentes que podem vir a Portugal como cidadãos portugueses e ficarem cá quanto tempo quiserem, não é? Eu regresso a Angola. Muito obrigado por teres vindo a este Jornal das 9. É sempre uma honra ter-te aqui. Para quem nos segue, o livro é uma edição da editora Tinta da China. O título é do mais apropriado que é: Diamantes de Sangue, Corrupção e Tortura em Angola. É uma obra do jornalista Rafael Marques. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado.